Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Gláucia. Feliz da gente começar hoje esse encontro, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. E a Beta entrou aqui. Vou começar. Enquanto isso, vocês vão entrando. Hoje a minha internet tá. Oi, Beta, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava falando aqui que hoje a minha internet tá um pouquinho mais estável que no último final de semana agora. Ela tava meio ruim, então tomara que dê tudo certo aqui com a É, gente, isso é uma coisa porque a esperar no mundo depois do coronavírus, né? As a conex- estabilidade. não, eu digo, as conexões de internet vão melhorar. Eu estava lendo sobre isso. As empresas, porque vai ter mais gente trabalhando de casa, então as empresas vão ficar melhores, vão ficar com a internet mais rápida. Estão desenvolvendo. Maravilha. Que seja então por um bom motivo. Bom, gente, então a gente vai começar aqui a nossa conversa. Queria agradecer a Beta. A gente Pelo convite. tentou ano passado fazer. Foi ano passado ou foi 2018? Não sei, eu acho que ano Já não passado. lembro. A gente tentou fazer o encontro no Espaço Cria ao vivo, mas acabou não sendo possível. E estou celebrando que agora a gente conseguiu virtualmente. Também conheci você agora, né, mais pessoalmente por esse canal. Então, também celebrar que a tecnologia permite essas conexões. Também. Antes tarde do que mais tarde. Queria pedir para você se apresentar, apresentar o seu trabalho e dizer que esse é um tema que, logo que a gente divulgou, muitas famílias da escola trouxeram um alívio e falaram: Nossa, estou precisando muito ouvir sobre isso. Famílias de educadores, famílias de crianças que estão também vivendo esse momento junto com a gente de reinventar essa conexão. Então, quero te agradecer muito pelo seu serviço mesmo. É um tema que toca muitas pessoas e a gente está um pouco perdido, né? Entre o que achar, o que fazer, o que a gente acredita, o que a gente pratica. E acho E que hoje, o que é possível, o que vai mudar daqui para frente, o que já está mudando. E essas reflexões que a gente quer trazer hoje tem muito uso, assim, são muito úteis. Então, quero deixar aqui meu agradecimento em nome da família Cria e pedir para você se apresentar para as pessoas conhecerem seu trabalho também. eu sou Beta Melim, eu sou formada em jornalismo pela PUC-Rio, e eu sempre trabalhei com TV, mas eu era produtora, mas sempre na pesquisa, escrevendo também, tenho mestrado em roteiro, e teve uma época da minha vida também que eu fui trabalhar, tudo tem um motivo, né? Vai alimentando a gente. Eu fui trabalhar na Blá, que era uma empresa da TIM, e que eu produzia conteúdo para celular. E e eu costumo dizer que lá eu aprendi muita coisa e ainda era aquele celular preto e branco, né? Não era essa modernidade de agora, mas eles já diziam o que ia acontecer é, com o mundo tecnológico, né? E eu lembro que eles falavam assim: olha, a gente vai saber aonde vocês estão, vai indicar compras. E assim, isso já tem 15 anos. E eu ficava assim, gente, como que vai ser isso? A máquina de fotos vai estar dentro do seu celular, você vai se comunicar com as pessoas de outras maneiras. Então, assim, e eu ficava imaginando como é que seria aquilo. Eu falei, eu tinha aquela minha máquina digital que eu achava o máximo, e eu achava que aquilo não é possível que o celular fosse ocupar o espaço dela. E o celular realmente ocupou o espaço de muita coisa na nossa vida. Hoje em dia a gente carrega mini computadores no bolso, né? E eu Sim, costumo dizer isso, que as empresas de tecnologia, elas estão sempre 15 anos na nossa frente, né? Se naquela época eu já sabia de tanta coisa que está acontecendo agora, você imagina agora o que eles já não sabem, né? E com isso, como eles conseguem também modular a gente, né, de uma certa maneira, com profissionais, com psicólogos, com neurocientistas que conseguem, que estão lá trabalhando nessa indústria, que é uma indústria capitalista, porque a gente vive no mundo capitalista, e que quer, na verdade, o que eles querem é realmente ganhar dinheiro com a gente, né? E é assim, sim. porque o mundo é assim, né? Enfim, e aí voltando à minha apresentação, e depois que eu tive filho, eu fiquei muito. Eu não deixava, eu tenho duas filhas, uma de 10 anos e a outra tem 7. E
E eu lembro que quando elas eram bebês, eu ficava assim, não pode olhar para a televisão. Tava ainda no começo, tinha galinha pintadinha, tinha umas coisas assim. Mas eu não sabia por quê, era uma intuição, né? Mas eu não tinha fundamento para aquilo. Eu sabia que não fazia bem, a gente tem uma intuição, as pessoas falam, mas eu não entendi o porquê. E eu resolvi fazer uma pesquisa. E eu me aprofundei muito nessa pesquisa. Comecei né, porque por conta da minha profissão, de pesquisar e tudo mais. E aí, quando eu vi, eu estava com material gigante. Eu falei, eu preciso dividir isso com as pessoas. E aí, eu montei uma palestra e comecei a dar palestra nas escolas. E foi super bem recebida, né? Eu entro em várias áreas. Eu entro na área de psicologia, de neurologia, de saúde, enfim. Um mix de várias coisas. E depois eu criei com uma amiga também um curso de cidadão digital para criança entre 8 e 13 anos, que ele é todo offline, por isso que eu nem posso, tô com as mãos atadas agora, porque ele é de sentir, mas é só falando sobre o mundo tecnológico, mas para elas aprenderem a lidar com esse mundo, né? Então a gente tem o varal dos likes, enfim. Bem, eles é que fazem o curso, na verdade. A gente dá, mas são eles é que ficam na mão na massa. Então é isso. Muito legal. Vai chegar esse momento da gente voltar para o offline. Vai chegar. Saudades. Então, Beta, queria que você começasse introduzindo a parte que foi essa sua intuição, né? Como é que você foi descobrindo através da sua pesquisa o que a sua intuição já dizia, né? Quais são os efeitos para as crianças? E aí eu acho que você pode falar principalmente para as crianças pequenas, mas também para os jovens. Mas queria que a gente focasse muito nessa parte mais da educação infantil, os efeitos dessa exposição às telas e como é que você foi descobrindo que isso se processa. Pois é. Então, o que acontece? Todo aparelho eletrônico, né? Porque assim, a gente tem que entender, né? Vai ter uma parte assim que eu tenho que explicar isso, para a gente poder entender como é que a gente vai aplicar isso na nossa casa. Porque as casas são diferentes, as crianças, nós somos seres diferentes, cada um é diferente do outro, graças a Deus, né? Então, assim, todo aparelho eletrônico, ele emite uma luz azul. E essa luz azul, então ela tem, se você, por exemplo, o celular, você fica mais perto, a tela é menor, mas você fica mais encostado perto do seu rosto, né? O iPad com as crianças, mas todos eles emitem. Até essa luz agora de LED, por acaso ela emite até mais luz azul do que aquela antiga, mas não tem mais jeito porque agora tudo é LED mesmo. Mas enfim, essa luz azul, o que ela faz? Ela diminui a nossa produção de melatonina. E a melatonina, ela não é só um regulador do nosso sono, né? Porque a gente tem o nosso ciclo circadiano, que é o nosso funcionamento, né? De meio-dia a gente está com fome, vai baixando a luz do dia, a gente começa a querer dormir, a gente vai produzindo a melatonina para dormir. Vários órgãos também são receptores da melatonina. Então, assim, eu tenho até aqui uma cola aqui comigo, olha. Ela suprime a luz azul 2 vezes mais o uso de melatonina do que do que a luz natural. Por exemplo, a luz natural, a da vela, que a natureza é perfeita, ela não atrapalha nada o nosso sono. Só que essa luz azul, ela atrapalha o nosso sono, porque o nosso corpo, ele entende o quê? Poxa, tá de dia, né? E aí eu vou trabalhar. Eu não vou produzir melatonina para descansar. E o nosso corpo e o da criança, né? E aí, o que acontece? Vários órgãos são receptores da melatonina. Então, tem diabetes associado a uma baixa produção de melatonina, tem câncer. Por exemplo, no Canadá tem uma pesquisa de que as mulheres que fazem plantão noturno, elas têm 2 vezes mais propensão a ter câncer de mama do que a que dorme à noite. Então, para a gente ver como atrapalha. E a falta de sono, ela atrapalha a leptina, o DH do crescimento para a criança, o cortisol, que controla as emoções. Então, a gente às vezes fica, nosso filho tá mais chatinho e a gente não sabe o que é. Então, é muita exposição no final do dia. Então, procurar 2 horas antes, é por isso que a gente fala 2 horas antes, não acessar tela. Nem o adulto, nem a criança. Para o adulto, eu sei que é mais difícil, né? 2 horas antes de dormir? 2 horas antes de dormir é o ideal. Tem gente que fala 1, mas 2 horas é o ideal. Quando a criança é pequena, o que a gente pode fazer para facilitar isso, né? A gente cria aquela rotina da noite de, vai tomar banho, vai jantar. Isso tudo não requer tela, né?
vai tomar banho, vai jantar com a família, depois vamos jogar um jogo offline, vamos botar a família junto, depois vamos dormir, vamos ler um livro, né? E vamos dormir. Eu não sei, essa é a rotina que eu tenho na minha casa, por exemplo. Então, assim, eu consigo ficar 2 horas antes de dormir, as crianças conseguem ficar sem a tela, né? Para o adulto, o que eu aconselho, a gente já fala 1 hora, né? Você ler um livro antes de dormir. E nunca ficar com essa luzinha, inclusive essa luzinha de proteção que às vezes a gente coloca no quarto da criança, de se ela acordar com medo. Isso também não é legal. Assim, se você tem esse hábito, ou a gente pode ir tirando aos poucos, ou você deixa ela dormir com aquela luzinha e depois você tira, porque aquilo atrapalha também a produção de melatonina. A gente foi feito para dormir no escuro mesmo, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho nessas coisas. Fora a vista, né? Que o que acontece? A gente, quando a gente está muito tempo na tela, você repara que a gente pisca menos. Então, a gente não produz muita lágrima, o que não faz bem para a nossa vista. A gente usa muito foco para olhar no aparelho eletrônico, né? Ainda mais assim, a gente que está no celular, né? Então, o ideal é você 20 minutos aqui e você olhar para frente, 5 metros para frente, em algum momento, para você respirar. Isso para o adulto e para a criança, porque isso vai fazer mal para a nossa vista. E a criança ainda não tem a vista toda formada. Então, o que acontece? Essa luz azul que a gente estava falando, ela não tem tanto filtro, vai mais ainda para a criança, né? Hoje em dia já existem uns óculos que você coloca, eu até tenho um óculos aqui, que filtra a luz azul. Existe de melhor qualidade, existe de pior qualidade, mas não é também 100% garantido a eficácia dele ainda. Mas, enfim, então a gente tem... a gente tem que ficar sempre preocupada, né? Sempre, não é preocupada, mas sempre de olho nesse tipo de coisa, né? Nessa luz. Então, assim, e varia. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que adiamento do sono noturno. Um tablet, ele adia 96 minutos. Um telefone, 67 minutos. Então, você vai vendo que vai atrapalhando o seu sono, sim. E as pessoas me perguntam muito também sobre o Kindle, que é aquele aparelho que você consegue, de você ler, que ele não emite tanta luz. Ele é melhor, óbvio, você ler no Kindle do que você ler no iPad, mas nada substitui o livro. Por quê? Porque o Kindle é pixelada, as letrinhas, né? Usam pixel. E aquilo também faz mal para a vista. Então, assim, o ideal é a gente usar o livro. Tanto é que agora... O analógico. O analógico. Tanto para adulto quanto para criança, sabe? E não ficar também dormindo com o celular do lado, porque a pessoa fala assim, não, mas bota ele para carregar em outro cômodo, sabe? Porque a pessoa fala, não, mas eu tô dormindo, ele tá ali, mas aquilo te causa estresse. Já tem estudo sobre isso, porque você sabe, o seu inconsciente sabe que ele tá ali, né? E ele pode tremer, e ele pode acontecer alguma coisa. E aí você nunca tá descansado. Tem uma prontidão, né? Tem uma prontidão do cérebro. Então, assim, eu uso o fluxo no computador. Alguém botou aqui, olha, a partir das 7, ele reduz a luz da tela. Existem vários recursos como esse, que você pode ajustar o brilho. Enfim, eu conheço esse fluxo, é Flux, né? Ele é ótimo. Então, assim, isso melhora muito, viu? Eu também uso... A minha tela é mais escura, na verdade. Né? Isso melhora muito, é um recurso que a gente tem que ajuda. Mas não quer dizer que porque você diminuiu a sua luz da tela, que você pode ficar ali exposto a essa luz azul. Sim. Isso não anula, né? Então, assim, e a gente pode falar também, eu não sei, Mariana, o que você quer que a gente pode falar da dopamina? Eu acho que é importante a gente trazer esses efeitos, né, que o uso da tela ele tem na nossa saúde, na saúde das crianças também, para a gente poder ter consciência de quando a gente faz essa escolha, né, o que a gente está se expondo. Acho que é importante a gente falar sobre isso, essa sua pesquisa. E também acho importante a gente daqui a pouco começar a falar assim, como é que a gente pode então fazer um uso
que tipos de escolhas a gente pode fazer para esse uso, porque na vida, vamos dizer assim, normal, o uso das telas em relação às crianças, ele tinha um lugar, e agora, nesse momento de isolamento social, ele está tendo um outro lugar. Então, eu queria chegar aí nesse caminho. Aí Eu acho você que a gente vai. está pegando juntas, assim, e fazendo isso de uma forma assim, porque o que acontece, né? Agora, com essa coisa do coronavírus, as pessoas, eu falo, a gente tem que ser mais flexível. É óbvio que as crianças vão ficar mais tempo na tela, mas isso não quer dizer que a gente vai liberar a tela, né? Porque o que está acontecendo é uma permissividade, porque eu tô cansada, porque não tem coitadinho do meu filho. Não, a gente tem outras maneiras que a gente pode lidar com isso, né? Então, o que eu costumo dizer? Porque depois, a gente não sabe... Primeiro que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar nessa quarentena, né? Então, assim... e aí depois as pessoas falam assim, depois a gente conserta. Mas não é bem assim, né? Apesar do nosso cérebro realmente ser plástico, nós somos plásticos, né? Nós somos resilientes, graças a Deus. Tanto é que existe até um estudo sobre o uso contínuo de tela de crianças que têm autismo de tela, que é muito sério, né? A Uau! criança fica muitas horas, isso tem estudos e estudos, mas ela volta. Se ela fizer um detox, ela volta. O detox é o quê? É você ficar 3 semanas sem usar a tela. E o seu cérebro ele vai voltando e ele tem essa capacidade, graças a Deus. Regenerativa. Regenerativa. Mas o poder do hábito, a gente sabe que é muito grande, né? E eu sempre costumo dizer assim, que com criança, o combinado não sai caro. Então, assim, não dá pra gente impor a nossa vontade para eles. Eles têm que entender, eles são seres humanos, que eles participam da nossa vida, eles têm que participar. A gente tem que conhecer uma coisa que eu sempre falo. Quem é aquela pessoinha que mora na nossa casa, né? Quem é aquele ser? Quais são os desejos daquela pessoa, né? Como é que ela está se sentindo? Porque eu sempre falo, tem criança que se desregula mais com o uso da tecnologia e tem criança que se desregula menos, né? Então, por exemplo, eu acho que o combinado não sai caro da gente fazer assim, dependendo da idade da criança, você já consegue fazer, olha, eu vou te explicar, eu acho que eu assisti uma palestra e eu vi, sabe, que você está muitas horas na tela, isso não faz bem, porque no fundo tem uma pesquisa também que os adolescentes e algumas crianças, eles têm essa intuição, eles sabem que aquilo não é saudável, né? Igual eu tinha aquela intuição quando a minha filha era bebê, eles também têm. Então, eles estão propensos a colaborar, mas eles não querem que nada seja imposto a eles e também não querem perder isso, porque o mundo é tecnológico, e é mesmo, e é maravilhoso a tecnologia, né? Só que a gente tem que usar ela de uma boa maneira. Eu costumo sempre comparar com álcool, né? O álcool não é um vilão, é o mau uso que às vezes a gente faz dele. Ou que algumas pessoas, elas têm mais tendência química a serem mais viciadas. E o eletrônico é a mesma coisa. Tem criança que se desregula mais com o uso e tem criança que se desregula menos. Você vai sentir o seu filho. Agora, é fato que muitas horas, né? A gente pode falar daqui a pouco sobre isso, sobre a quantidade de horas recomendadas, né? Porque... Acho que isso é bacana de trazer. Então, assim, já vou falando, porque é tanto assunto. Mas de 0 a 2 anos é 0, né, de tela. Agora, com coronavírus, é óbvio que se você tem um filho que não está vendo a avó, você pode colocar uns 10 minutinhos ali, né, a criança para falar com a avó. Né? Até porque essa criança ela não aguenta ficar muito tempo, né? Mas o que acontece? Essa criança de 0 a 2 anos, o que ela tem que fazer? Ela tem que ver como é que funciona o mundo, né? Então, ela precisa ver como é que é a nossa expressão, como é que se você chega assim, você tá brava, se você tá assim é porque... Então, ela tem que conhecer o mundo, não é para ela ficar na tela, porque aquilo não tá ensinando nada para ela, nem o vídeo educativo tá comprovado que a criança até 2 anos ela não tá aprendendo nada naquilo, sabe? Ela tá recebendo informação, né? Aí Isso, e são informações, né, Beta, que estão todas dadas, né? Eu penso muito nisso, assim, a narrativa do desenho, a música, a cor, né? Se você pensar na criança fazendo um desenho, ela tem que construir todo o tamanho, a forma, o colorido. O desenho, ele traz toda a informação pronta. É cor, exatamente. No joguinho, mas tem várias cores para escolher, mas tem um limite. A nossa imaginação ela é ilimitada, é muito melhor, né?
E o ritmo da tela, né? Porque também tem isso. O ritmo da tela, ele é muito mais rápido. Pá, pá, pá. O ritmo do mundo, da vida real, ele é mais devagar, né? A gente está vendo agora que até como com o coronavírus, até o home office, até uma live como a gente está fazendo, como tem todo isso que eu estava falando de você focar o olho, de você ficar aqui muito concentrado, a gente fica mais cansado, sabe? Porque a gente não foi feito para ficar o tempo todo na tela, né? Então a gente cansa mais. E a criança se desregula muito com isso. Então, de 3 a 5 anos, né? É 1 hora de tela, o recomendado, mas com a presença, de preferência, com a presença dos pais. Aí é que eu acho que a flexibilidade entra no coronavírus, porque não dá, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa trabalhar. Então, aí você... Mas pelo menos você olha o conteúdo que o seu filho está vendo. Você tem que saber o que... Ah, ele está lá jogando um joguinho, não sei nem o que é. Não importa. Você tem que saber. A gente tem que ir lá olhar. A Gláucia falou aqui no nosso chat, conteúdo selecionado, por favor, gente. Porque realmente é isso, né? Eu tenho escutado muito das famílias esse lugar da culpa, do Mariana, tô agora trabalhando muito, tô trabalhando em casa mesmo, nem necessariamente home office, mas a própria gestão da casa demanda, né? E a pessoa precisar desse tempo sem estar ali olhando as crianças. E aí ela dizendo assim, mas eu preciso de um conteúdo, preciso de uma seleção. Queria que você também trouxesse um pouco suas dicas. Sim, eu vou. Isso aí a gente pode falar daqui a pouco. A Amanda está perguntando, é 1 hora direta ou espaçada? Tanto faz. É no dia. E é tela. Quando eu digo tela, é tudo, né? Aparelho, é o celular, é o iPad, a Televisão. A televisão depende, porque depende do tamanho da sua tela, depende, né? Essa coisa de perder a hora de sono, como eu estava explicando, depende do tamanho da tela, da distância. Então, assim, mas o que acontece? Então, de 3 a 5 anos, a criança ainda está também no mundo da fantasia. Então, ela não entende o conteúdo como a gente acha que ela está entendendo também. Então, às vezes, por exemplo, até tem um desenho que eu adoro, que é aquele Show da Luna. Acho que é Show da Luna. As crianças vinham quando elas eram menores. Tem um monte de moral, um monte de história bacaninha, mas às vezes elas não estão entendendo, não estão tendo aquela mesma cognição que a gente tem, né? De entender aquela história daquele jeito. Se não tiver alguém do lado para falar, olha, isso daqui e tudo mais, né? A criança fica perdida. E o ideal é isso. Fazer uma mediação. Fazer uma mediação. A gente tem que estar junto, não tem jeito, não existe parentalidade, né? Sem estar junto. Não tem mágica, sabe? Eu adoraria que tivesse essa mágica para ficar um tempo, mas não tem, é estar junto. E com tela é igual, sabe? É por isso que quando eu falo que não existe idade mágica, né? Para dar um celular para uma criança, para dar um iPad para ela chamar de seu. Mas o que eu falo a partir do momento que você deixa o seu filho ter um iPad para ele, ter um celular para ele é como se ele fosse andar sozinho na rua. E quando seu filho vai andar sozinho na rua, você dá 1000 recomendações, né? E é isso que a gente tem que fazer quando a gente dá. A gente tem que dar 1000 recomendações quando tá com o celular. E a gente tem que estar junto ali olhando, porque é andar sozinha na rua à noite num lugar perigoso. Eu comparo assim, sabe? Porque é muito complicado. Mas voltando aqui, qual é o limite de 6 a 9? Então, de 6 a 10 anos, aí já começa a ser 2 horas de tela. E é a hora que a gente tem que ficar ainda mais com a orelha em pé. Por quê? Porque é a hora que a criança se alfabetiza, né? Então, a criança já faz busca sozinha, né? Já tem... É a hora que a gente tem mais que explicar sobre privacidade, que é isso que eu até faço no meu curso, né? Que você tem que explicar que existe o pessoal, o privado e o íntimo. E o público. O pessoal privado e o público, o privado e o íntimo, né? O público é o que você vai ser, o privado é com a sua família e o íntimo é aquela coisa sua. E as crianças têm que entender essa diferença, porque isso, no mundo online, faz toda a diferença, essa definição, né? Então, Sim. e aí... E assim, nunca E é uma fase que as crianças também estão vivendo essa descoberta do corpo, da sexualidade. Exatamente. Então elas ficam curiosas. E hoje em dia, com um curiosas. clique, você pode chegar em lugares muito perigosos. Então Exatamente. também é importante bloquear alguns acessos, né, Beta? Isso. A gente tem que ter filtro, não tem jeito, sabe? Depois eu posso passar para você uma lista.
você pode disponibilizar A gente disponibiliza. De aplicativos que tem, enfim, que tem filtros porque tem uns que são até de palavra de busca. A criança vai fazer no Google uma palavra mais indecente, né? Digamos assim, que não é para a idade dela. E aí eles mudam a palavra, vai para uma outra busca, sabe? Tem umas coisas assim. E você também pode controlar o que seu filho está vendo, enfim, quais são os horários que ele. Desculpa, que acabou de entrar uma ligação aqui no meu celular. Acontece. Mas quais são. Você pode botar assim, de 3 às 5 ele vai estudar. E aí você tira a internet do seu telefone, você tira, inclusive quando voltar à vida normal, que você não estiver ali grudado com o seu filho o tempo todo, pois é. Então, assim, e até 10 anos, nessa idade também de 6 a 9 anos, o que acontece? Tem muita criança que eu escuto, já escutei isso em palestra, que pega de noite o iPad, que os pais não estão vendo, e vão jogar. Isso é uma coisa, assim, a gente tem que ficar de olho, sabe? A criança, primeiro, não pode dormir com eletrônico no quarto, sabe? Não é bom a gente dormir nem com televisão no quarto, que faz mal, sabe? Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho, né? E a partir de 13 anos, eles dizem que você pode acrescentar meia hora de videogame. Tem uns estudos que dizem isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, esse ano passado, agora, ela jogou um documento muito bem feito, muito bem escrito, falando sobre o uso de telas. E ela diz que 10 anos, ela já diz que pode até rede social, contanto que tem um adulto do lado, né? Isso a gente já sabe. Por exemplo, a minha flexibilidade no coronavírus foi essa. Eu deixei a minha filha abrir uma conta do TikTok, né? Mas com eu tô ali, sabe? Leoa, sabe? Então, assim, tem uma abinha que é pra você, tem uma abinha de seguidores. Eu tenho que aprovar todo mundo que ela segue, todo mundo que pede autorização. A gente tem que estar junto. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho agora, Beta. Antes da gente entrar também nessas dicas que a gente vai postar, que você vai mandar, um pouco sobre essa indústria, né? Como é que essa indústria está pensada? Você que trabalhou já numa empresa de tecnologia, contar um pouco para as pessoas, assim, nada que está ali é por acaso. Exato. Então, como é que é... Porque também eu tô querendo fazer essa trajetória da gente saber, tá bem consciente de como é que funciona esse mundo, tanto como ele afeta e como que ele nos influencia, para a gente poder, então, fazer escolhas mais conscientes, seja na vida normal ou no novo normal pós-pandemia, porque eu acho que a gente tá também num momento que a gente está flexibilizando e a gente precisa saber aonde a gente está se metendo, né? Tá. Amanda, só para responder aqui, 2 horas, tá? De 6 a 9 anos. Então, assim, para eu começar a responder essa sua pergunta, eu acho que a gente tem que falar sobre a dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer. Na verdade, ele não é o neurotransmissor do prazer. A gente acha que a dopamina é o hormônio do prazer. Vamos lá. Não, ele é a antecipação do prazer. Como é que isso foi descoberto? Um neurocientista, que é o Robert Sapolsky, ele fez um teste com os macacos. Então, o que ele fazia? O macaco fazia alguma coisa, uma atividade e ganhava uma recompensa. Abria uma gaiolinha e ele ganhava recompensa. E ele achava que o nível de dopamina ia subir quando ele pegasse a recompensa. E aí, o que ele fez? Ele tirou a recompensa. Então, tinha a hora que tinha recompensa e tinha a hora que não tinha recompensa. E aí, o que aconteceu com o nível de dopamina do macaco? Subiu para as alturas. Por quê? Porque virou jogo. E aí, quando vira jogo, a nossa dopamina vai para as alturas. E o que nada mais é o nosso celular, né? Ele é um jogo. E ele é um jogo o tempo todo, até quando a gente não está jogando. O Tristan Harris, que é um ex-engenheiro do Google, ele compara o celular a uma máquina de caça-níquel. Por quê? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, quando você tem uma mensagem no WhatsApp, vem aquele vermelhinho, né? A gente já sabe que o vermelho, eu já falei aqui, o vermelho foi estudado, que a gente fica com vontade de clicar naquele negócio. Aí você vai lá e clica. E aí você não sabe qual a mensagem que você vai ter. Se você vai ter mensagem boa, se você vai ter mensagem ruim, como é que vai ser, se vai ter alguma mensagem, né? Quer dizer, quando tem o vermelho é porque tem a mensagem. E a mesma coisa acontece no Instagram. A gente olha se tem alguém que mandou alguma coisa pra gente. E aquilo é uma dopamina fácil, que
que a gente vai recebendo. E o que acontece que é muito importante vocês prestarem atenção agora com a criança, especialmente quem tem filho menor de 2 anos, por exemplo. Aliás, para todas as idades, eu vou explicar depois o porquê de 2 anos. Mas para todas as idades, a gente busca dopamina aonde? Lá fora, né? A criança, como é que o nível de dopamina dela sobe? Ela vai brincar com os amigos, ela vai para a praia, ela vai para o parque, ela vai para a festa de aniversário. E aquilo é uma delícia, o seu nível de dopamina sobe, a gente vai beber um vinho com as amigas, nosso nível de dopamina sobe, é maravilhoso. E depois ele vai descendo normalmente, né? O que acontece quando você está na tela ali jogando? Por isso que o jogo, ele aumenta muito a nossa dopamina, ele é muito viciante mesmo. A nossa dopamina, ela sobe ali no jogo, só que ela é rápida, a subida de dopamina. E é uma dopamina muito fácil. Então, assim, isso acontece para o adulto e para a criança. Mas por que eu estava falando para a gente prestar atenção em crianças menores? Né? De 2 a 4 anos, na verdade. Por quê? Porque aquela criança, já tem estudos na Universidade do Canadá, esqueci agora o nome do médico, mas depois eu posso dar para vocês. E o que é? A criança ela está perdendo essa capacidade de buscar dopamina naturalmente. Por quê? Porque ela tem a dopamina fácil ali. Nosso organismo é assim. Se eu tenho fácil aqui no meu iPad, para que eu vou sair para brincar? Por que eu vou sair com os meus amigos? Até adulto acontece às vezes isso, né? Eu tô aqui, tá tão bom, vou ver o Netflix, vou fazer outra coisa. Então, assim, e o que acontece também? Quando a criança tá ali, em frente à tela, e você tira a tela rapidamente, você não teve uma alta, né, e uma baixa da dopamina. É brusco aquilo. Você, pum, e a criança ficou desregulada, né? E aí a gente fica, a criança tá chata. E você precisa de um mínimo de dopamina para escovar o dente, né? Então, aí você fala assim, vamos escovar o dente, vamos fazer isso. E a criança não quer, não sei o quê. E você acha que aquela criança tá dando defeito, mas na verdade é o tempo de tela que ela tá ali, que tá atrapalhando ela. Entendeu? Então, assim, é bom a gente entender, porque criou-se essa mentalidade que os nerds lá do Silicon Valley, né? Que eles são super bonzinhos, que eles são cool. Agora, eles são mesmo, porque eles colocam os filhos dele em escolas... Escola Waldorf. Em escola Waldorf, que é proibido o uso de eletrônico, porque eles sabem que a gente precisa dessa capacidade de se relacionar. O Bill Gates fala isso. Como é o nome da Apple? O Steve Jobs. Steve Jobs, ele falava isso, ele falava, eu não dou antes. Ele lançou o iPad, o vídeo dele lançando o iPad é maravilhoso, não sei se você já viu, o primeiro iPad. Não vi. Fica assim, gente, esse negócio é maravilhoso. Pergunta se ele deixou os filhos dele terem. Deixou, entendeu? Porque eles sabem a importância que é a gente se relacionar com o outro, né? Eles sabem... E nesse momento da quarentena também, Beta, desculpa te interromper, eu também tô vendo muitas famílias falando, nossa, mas eu não sei o que fazer se eu não tiver o vídeo. Eu já tô refém dessa estratégia. E eu fico pensando, mas gente, a gente viveu a nossa infância, a gente não tinha um celular e não tem tanto tempo assim, né? E a criança, a humanidade, a gente tem esse registro dessa capacidade de imaginar uma brincadeira, construir a brincadeira, realizar a brincadeira e depois se sentir com aquela satisfação de que a gente construiu. Eu lembro que eu montava a casa da boneca inteira com o que eu tinha, almofada, montava num cantinho da minha casa, embaixo da escada, e depois eu ia brincar. Às vezes eu ficava até satisfeita de já ter montado o cenário todo, não queria nem brincar. E isso é o quê? É o processo criativo, né? Eu acho que hoje em dia um grande perigo mesmo das telas, e eu não estou aqui querendo demonizar, é exatamente a gente perder essa capacidade de planejar, de desejar, de construir e de realizar. Que é uma competência para a nossa vida muito importante, de se relacionar. Se relacionar, que nós somos humanos, né? Nós somos seres relacionais. Isso que você falou é muito importante mesmo. O que eu faço aqui, às vezes, porque já está provado também que o tédio é maravilhoso, né? Para o adulto e para a criança. Quando eu falo aqui, eu falo para o adulto e para a criança. Para o adulto também, porque a gente costuma botar ali a criança, mas é a gente também. Então é importante a gente não ir ao banheiro com o celular na mão, não tomar banho. Tem gente que toma banho escutando, vendo live, né? Então, assim, outro dia até teve um caso aí, numa reunião, que o cara estava tomando banho. Então, assim,
a gente tem que se policiar, porque na hora do tédio é que vem a criatividade, né? Na hora O ócio criativo. O ócio criativo. E brincar, a gente sabe disso, você como educadora, brincar é aprender, né? Brincar Outro dia, por exemplo, a minha filha estava brincando de origami, a minha mais nova, de 7 anos, ela adora origami, que aliás é uma coisa super bacaninha. Hoje em dia tem esses livrinhos que já vem com papel cortado e eles vêm passo a passo para você fazer. E ela resolveu fazer, ela conseguiu fazer não me lembro mais de passarinho, e ela começou a fazer vários. E aí estava na hora da aula online. E eu pensando assim, gente, ela está aprendendo tão mais fazendo esse origami aqui, sabe? Que me dava até verdade. De ficar pedindo para ela fazer dever de casa, sabe? De ficar pedindo para ela ir para aula, entendeu? Então, assim, o brincar é uma necessidade. É uma necessidade de desenvolvimento, né? E quando ela está na tela, ou ela está passiva, porque ela está só recebendo aquilo que você falou, né? Ou ela tá jogando, né? E ela tá se desregulando, né? Então, exatamente. Assim, também tem um estudo, esse ano eu até fiz um curso do Alê Duarte, que é muito bom, e que a criança, ela se regula brincando. Então, várias vezes, o que acontece? Assim como os animais, por exemplo, o leão, ele está ali na floresta, ele acabou de passar por uma situação de caça, com os filhotes e tal. O filhote, ele volta e vai brincar para ele se desestressar, digamos assim. Ele brinca reproduzindo a situação que ele acabou de viver. E a criança, várias vezes acontece isso. Ela tem um trauma de alguma coisa, ela se autorregula. Ela tem a capacidade de se autorregular, dela mesma se consertar, digamos assim. E ela se autorregula na brincadeira. Então, isso está provado. A autorregulação, né? A Amanda botou aqui. A autorregulação na brincadeira. Então, ela vai lá, ela vai brincar, ela vai completar a brincadeira e ela vai se autorregular. Por isso que é importante a gente deixar essa coisa de completar. Inclusive no eletrônico, sabe, Mariana? Porque tem uma outra dica que eu gosto de dar, que é assim, o seu filho está jogando, né? E aí você fala assim, acabou, chega, não quero mais. E você tira ele no meio. Ele não vai, assim, é pior, vai ser ruim, né? Você respeita. Então, por exemplo, a maioria dos jogos são feitos de 20 minutos. Então você fala assim, já tá acabando o seu joguinho aí? Como é que tá? Então quando você acabar essa daí, a gente vai fazer não sei o quê. A gente vai fazer outra coisa. E aí ele fica mais propenso a ajudar. Ou então, assim, eu faço muito com as minhas filhas. Tá vendo uma série. Aí eu falo, quando acabar esse episódio, acabou a televisão. Tá bom. Mas eu respeitei o tempo delas acabarem de ver a televisão, né? Peraí. Agora está difícil mesmo, não é um tempo normal, não podemos sair, ver os avós. É diferente. Gláucia, eu também acho que é diferente agora. A Gláucia está perguntando aqui. Ela falou, a gente sabia viver sem tela. O trabalho todo que você fez de viver sem tela, ele pode ser continuado, né? Não tem um papel, uma caneta que não ajude uma criança. E ele vai ser aumentado, mas não precisa ser tanto. Por exemplo, os Estados Unidos agora fez uma pesquisa, que eles são os reis da pesquisa, eu adoro pesquisa, confesso, que as crianças estão 50% mais tempo na tela. Não é para ser 50%, é muito. Você pode aumentar, a gente vai ser mais flexível. É óbvio que a criança de 2 anos que não está vendo a mãe, e o ideal seria de 1 ano que não está vendo, e o ideal seria ela ficar 2 horas na tela, é óbvio que o ideal seria ela ficar 0 horas na tela, ela vai ficar 10 minutos com a avó. É importante isso, né? A gente tem que usar agora a tela ao nosso favor, né? Especialmente com os adolescentes, que a gente pode se juntar, fazer adolescente, pré-adolescente, se conectar, manter vínculo. Eles se conectarem e a gente também fazer ações, pensar, os pais também podem pensar juntos para ajudar aquelas crianças. Olha, o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade nesse momento? Né? Então, vamos conseguir o telefone de um asilo e vamos ligar para esses velhinhos, para esses idosos? Vamos, sei lá, vamos usar nossa criatividade? Fazer uma corrente do bem, né? Fazer uma corrente do bem usando a tecnologia. Ô, Beta, tem uma reverberação, né? Eu falo muito. Uma coisa, imagina, tô adorando a conversa aqui, mas uma coisa também que eu queria que a gente comentasse é essa presença do celular como mais um membro da família, né? Principalmente nesse momento. E aí eu tenho ouvido algumas famílias me contando que a criança puxa o celular da mãe, ou da mão do pai, ou do irmão,
Mas ele quer ver, ele quer pegar o celular. E eu tô interpretando isso, queria te ouvir, na verdade, como essa criança querendo tirar aquele objeto que está entre a mãe e o pai, né? Ou o irmão mais velho, a irmã. Na verdade, ela está querendo a atenção dessa pessoa. Ela não está querendo o celular em si, né? E a gente já está começando a interpretar que o celular é um objeto de desejo dessa criança, quando na verdade o que ela está querendo é tirar da frente, tirar entre ela e a família aquele objeto. E É, aí essa questão da presença, né? O quanto que a tecnologia também tira a nossa presença. tira, tira. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é você está aonde a sua presença está. Né? Então, se você está aqui no celular, a sua presença está no celular. Se você está olhando para a criança, a sua presença está na criança. Né? Então, o que acontece? Nós não podemos nunca esquecer daquela coisa que todo mundo já sabe, mas que é bom a gente se lembrar todos os dias, que a gente é exemplo. Né? Então, se a gente está ali adorando o nosso celular, a criança vai adorar aquele aparelho. Imagina, aquilo deve ser maravilhoso esse negócio. Você não sai dele, né? Agora, a criança, ela quer sempre atenção. Ela sempre que você propõe, eu não conheço criança que se você não propõe uma atividade bacana em família, ela não vai largar o eletrônico para ficar nessa atividade bacana em família, né? Então, assim, a gente tem que entender que a criança, tem muita criança agora no coronavírus que está feliz da vida. Eu falo assim, gente, vai ter umas crianças que vão se beneficiar psicologicamente disso. Por quê? Porque elas estão passando muito mais tempo com o pai e com a mãe do que elas passavam, né? Isso é uma alegria, é uma bênção para elas. Só que a gente tem que olhar que isso é uma bênção para a gente também. Que passar tempo com os nossos filhos tem que ser maravilhoso. Não como uma imposição, mas a gente parar, respirar e pensar, pô, mas o que eu posso olhar e tirar de bom disso? Desse momento, né? Poxa, afinal de contas, eu tive um filho, né? Eu posso olhar... É o que eu falo, vamos entender quem é essa criança, quais são os desejos dela, né? Quem é aquela pessoa... Vou descobrir Também, quem é essa também uma pessoa. coisa interessante que você me contou nas suas pesquisas, que crianças estão se beneficiando, que eu achei muito interessante de pensar, são crianças que talvez se atrapalhavam na socialização da sala de aula e que nesse momento em que elas estão tendo a oportunidade de ter uma autogestão do tempo delas para poder estudar, organizar o tempo de aula, enfim. Queria que você falasse também um pouco sobre A isso. gente entra no homeschooling, né? Que é o tão falado homeschooling. Que eu não sei como é que tá no espaço cria, as crianças são menores também, mas eu tô vendo que tem gente aqui com filhos de tudo quanto é idade, né? O que acontece? Os pais ficam neuróticos com homeschooling. Eu fico também, eu incluo nessa. Mas primeiro, a gente tem que entender que o seu filho, se ele não se formar esse ano, se ele não aprender a ler nesse momento, não tem problema, Tá sabe? tudo Pra bem. começar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai aprender depois, a gente é resiliente, vai e volta. Um ano na vida não é um ano perdido, porque é um ano de estar junto, é um ano de aprendizagem, é um ano de tanta coisa boa também. Então a gente tem que primeiro pensar nisso. Ai, A travou. prioridade agora é o telefone que toca. A prioridade agora não é a escola. A prioridade agora Exatamente. é a nossa família, né? Então, assim, mas essa Perfeito. pesquisa que a gente está... E nem é assim... Por exemplo, eu acabei de ver que as pessoas estão perguntando muito, eu já vou falar sobre isso, estão perguntando muito sobre os aplicativos de educação, né? Ah, e que a minha filha, a Natália até botou, a minha filha está aprendendo inglês, aprendeu umas palavras e tudo mais. Mas eu te garanto que ela vai aprender muito mais de noite, a gente sentar e ler um livro e você ficar falando, fazer um joguinho em inglês com ela. Mas é óbvio que o conteúdo importa, né? Mas assim, a gente não é porque não está tendo aula, às vezes a gente tem que aprender tudo agora. E os pais começam a querer virar professores, e óbvio, você não está capacitado para isso, e começa a virar uma neurose. Não, respira, a gente vai dar o que dá para fazer, a gente vai fazer o que dá para fazer. Seu filho não vai ficar atrás, até porque as habilidades que a gente precisa hoje não é saber a data de quando o Brasil foi descoberto, não é saber, é você saber as maiores Exatamente. habilidades de hoje em dia, é você saber se relacionar. Isso está comprovado, as novas habilidades para São as competências socioemocionais. são as competências sociais, é você saber resolver problema, o seu Que filho, se ele são, né, Beta, aprendidas no campo da experiência, não no campo da cognição, da transmissão de conhecimento, né? É no porque campo da experiência, da relação. exatamente, porque informação você hoje em dia você tem aqui, né? Você tem na tela a informação,
Mas você tem que saber se relacionar, você tem que saber lidar com equipe, que isso vai ser uma... Né? Você tem que saber como é que você vai lidar com o seu chefe, que hoje em dia é um problema. Por quê? Porque a criança, o adolescente principalmente que está entrando no mercado de trabalho, ele não quer mais pedir demissão para o chefe, ele pede demissão por mensagem de texto, porque ele não quer encarar o outro, porque ele está perdendo essa habilidade. E o que a gente não pode? Desumanizar a nossa criança, desumanizar a nossa família. Então, para a gente ser humano, a gente tem que se relacionar, né? Então, é olhar no olho. A criança, o que ela precisa é de toque, né? Todo mundo precisa de toque. Contorno. Exato, até para ela saber aquelas escovinhas de corpo. Não sei se vocês indicam, mas tem umas escovinhas. Você pode usar até escova de sapato, de ilustrar sapato, também pode. Mas existem já umas específicas para isso, né? Que você limita. Eu passo muito à noite nas crianças. Elas amam, e é maravilhoso. E o marido passar na mulher, no companheiro, na companheira, enfim, é maravilhoso também. Um passar no outro, se vocês vezes eu até passo em mim mesma, né? Porque a gente precisa de toque. Né? A criança, o que ela precisa é essa relação. Se sentir vista, isso, se sentir exatamente. reconhecida, se sentir observada, compreendida. E não necessariamente atendida, né? Isso também é um ponto bem importante. Não precisa ser atendida, mas precisa se sentir vista. O que ela precisa que a gente faça ela ser um ser, né? A gente a reconheça como um ser humano para ela poder se transformar num ser humano. Porque a criança, ela vira um ser humano através do olhar da mãe e do pai, através do olhar do outro. A gente é que legitima ela como ser humano, né? Mas pessoa. Aí, pedagogia, hein? Enfim. Mas, então, assim, o que eu acho? Que a gente tem que fazer as regras com os nossos filhos. Eu acho que é óbvio que a gente tem que olhar o conteúdo, sim, né? A gente tem sempre que usar filtro. A gente tem que... não pode... a flexibilidade que a gente tem que ter, mas a gente também tem que entender da nossa importância como pai e mãe e não ficar também naquele só hoje, quando você passou vários dias deixando e aquela criança já está completamente desregulada, já está com outro hábito, porque o hábito é muito importante. Eu vejo aqui na minha casa, o hábito é muito importante. Se você tem o hábito de não usar o celular à noite, né, de não dar para a criança o iPad à noite, ela muda esse hábito, ela consegue ver com aquilo, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que estar ali junto. Você reveza com o seu marido. Quem pode, quem não pode, tem que fazer um esforço maior mesmo, né? De sentar ali, ler uma história junto, falar, conversar com a criança o tempo todo, né? Agora, é óbvio que alguém aqui botou. Você vai aumentar o tempo de tela nesse momento, sim, mas sempre de olho no conteúdo. E é óbvio que tem aplicativos. Gente, assim, se eu for dar uma lista de aplicativos, eu não sei nem se isso é um serviço, na verdade, para vocês, porque eu prefiro dar uma lista de coisas offline do que online, porque você faz uma busca no Google e você logo vê quais são os melhores aplicativos, quais são... Mas é o que eu estou te falando, nada substitui o físico. O aplicativo de você aprender inglês online não substitui você sentar com seu filho, ir com um livro e fazer uma musiquinha da Apple, da Banana, entendeu? E também, né, nesse momento que você estava trazendo aqui no seu raciocínio homeschooling, o que a escola as escolas, né, não resumir a escola, o que as escolas estão propondo também não substitui você sentar com seu filho, conversar sobre o assunto, pesquisar junto, ter uma troca de perguntar o que ele acha sobre aquele assunto, porque se ele se interessa, por que ele não se interessa, porque a gente sabe que o aprendizado, ele está intimamente conectado com o afeto. Né? Então, quando a gente não tem... eu lembro que as matérias que eu mais gostava na escola eram as matérias das professoras que eu mais gostava. Inevitavelmente. Então, é muito importante a gente também pensar nesse... A escola está dando o seu melhor, né? Cada uma do seu jeito. Não estou aqui para criticar o caminho de ninguém. O Espaço Cria está fazendo uma escolha de não colocar suas crianças próximas à tela, não estimular esse contato, mas trazer as famílias mais para perto para a gente poder apoiar mais as famílias, entendendo que, se tratando de criança pequena, a gente precisa ajudar esse núcleo familiar a estar bem, porque é aí que essa criança pode se sentir mais assegurada, pode se sentir mais vista e mais compreendida, e entendendo também que os campos de aprendizagem das crianças pequenas é vivencial,
é na experiência, é no toque, é experimental. Mas, assim, acho que as famílias que também estão se aproximando agora mais das escolas, estão sabendo que conteúdo é esse, também ajudarem as crianças a refletirem e a criticarem. Olha só, então eu vou até falar aqui, foi bom você ter falado nisso, porque, assim, primeiro que esse homeschooling de agora não é educação à distância, não é educação à distância de qualidade que eu digo porque foi assim, as escolas, elas tiveram que se virar, ninguém estava preparado para isso, então elas tiveram que se virar para colocar conteúdo para as crianças, né? Então não dá para a gente exigir que seja uma coisa super planejada, como, né? Mas tem um benefício, que vai ser o ensino à distância agora, ele vai se aprimorar, né? Assim como o home office vai ser muito bom para o mundo, né? Porque a gente vai poder trabalhar mais de casa e ter mais qualidade de tempo com a família e poder fazer outras coisas. Já foi provado que a gente consegue produzir de casa, né? E o homeschooling é isso. Foi colocado para a gente o que eles puderam fazer, o que as escolas puderam fazer, e a gente também tomou um susto. E acontece que tem pais que estão trabalhando o dia inteiro, e aí é muito mais difícil você dar atenção para o filho. E aí você pensa, o que eu vou fazer? Bom, uma coisa todo mundo sabe que a gente está nesse momento. Então, assim, se eu estou aqui agora, né, nessa live, a minha filha entra aqui para falar alguma coisa, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai entender, sabe? Porque Exatamente. é o momento que a gente está vivendo. Então, assim, se você está numa reunião importante, você pode estar com o seu chefe na Arábia, entendeu? Agora entrou a criança ali, você vai falar, me dá licença, que é o meu filho. Eu preciso falar com meu filho. Eu preciso falar com meu filho. A gente tem que ter essa flexibilidade de atender, né? E aí, sim, é óbvio que vai ter uma hora que você vai falar assim, poxa, eu preciso de 1 hora agora. Então, eu vou colocar... eu vou colocar ele para ver esse desenho específico, porque esse daqui eu acho bacana, ou eu vou colocar para brincar nesse aplicativo. Mas outra coisa sobre conteúdo, tá? Tem duas correntes, né? Porque o que acontece? Aquilo que eu falei, quando o conteúdo, mesmo ele sendo educativo, quando tem muito jogo, aquilo descontrola Sobreestimula. super estimula a criança e aquilo te vicia mais. A gente já falou sobre a dopamina aqui. Então, é bom a gente ficar sempre de olho no conteúdo. O outro também é muito passivo, a criança não está aprendendo muita coisa, ainda mais dependendo da idade. Então, tem que tomar cuidado. Mas eu acho que, assim, a gente botando ali o que a gente tem a intuição de que é bom, fazendo uma pesquisa no Google e vendo o que é bacana, tudo bem, não pode ficar muitas horas, né? Mas sempre de olho, ainda mais se seu filho já é alfabetizado, sempre de olho, sempre botando filtro, né? Porque depois, se você quiser, Mariana, a gente até pode falar sobre quando a criança, quando ela se depara, por exemplo, com pornografia online, o que a gente faz, né? Bullying também, né? Uma situação Bullying. muito séria. Exatamente. E assim, porque o que acontece? Agora, nesse momento de coronavírus, o que está acontecendo também? As relações entre as crianças estão mudando, né? Porque você não encontra mais com seu amigo. Então, até uma coisa que eu estava falando outro dia, os adolescentes, como é que vai ser? Né? Porque você tem aquela coisa da escola, da menina que um acha mais bonito, do menino que é o bom no esporte e conquista as meninas. E você não está mais naquele lugar. Você está no lugar do online, né? Então, assim, é óbvio que a pessoa vai tentar, vai postar foto, mas não é mais a mesma coisa, né? As crianças, eu vejo aqui, estão se relacionando, faz um FaceTime com uma amiga, né? Faz um WhatsApp, faz às vezes até o dever de casa junto. Faz ali, olha, vamos fazer esse dever junto, porque pelo menos é uma companhia. Isso eu acho bacana. Isso é usar a tecnologia a favor, sim. Sabe? Você fazer o dever junto. Você compartilhar, né? Você usar essa tecnologia para compartilhar. Eu acho que essa é uma estratégia importante, assim. Trazer alguma coisa da sua vida real para ser compartilhada no online. Exatamente. Então, assim, e aquilo que a gente estava falando da pesquisa que eu te falei é que, por exemplo, tem criança que está indo melhor na vida online do que na vida física. Por quê? Porque na vida... no mundo da escola, né? Por quê? Porque às vezes, socialmente, aquela criança ficava muito dispersa com os amigos, ficava muito dispersa com os códigos sociais da escola. E aí ela chegou em casa e ela pôde falar, olha, agora eu vou estudar esse horário, agora eu vou fazer isso. E elas estão indo melhor na aula online do que elas estão virando melhores alunos do que elas eram na escola física. E o professor tem que ter a inteligência emocional de entender que quando ele voltar
ele tem mais essa informação sobre essa criança, né? Que ele tem que trabalhar com isso. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, não é nem o caso. Elas não gostam muito de ficar na aula online. Elas gostam da aula presencial. Então, para elas é um pouco de sofrimento essa aula, né? É feito as festinhas agora que são online. Eu estava até comentando outro dia com uma amiga que tem gente que adora essas festinhas online. A minha filha, ela detesta, porque ela fala, mãe, ninguém se escuta, né? Fica uma confusão ali. É aquele parabéns todo desconectado. O parabéns todo desconectado. Mas eu já ouvi depoimentos de crianças falando assim, eu acho super legal, fica aquela bagunça, eu falo com um, falo com o outro. Então, assim, cada um tem que ver o que funciona. E se, por exemplo, para minha filha não funciona, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer uma festinha com menos crianças, né? Eu vou chamar também um call especial, uma ligação especial com um amigo só, para ela se sentir homenageada no aniversário. Ou, por exemplo, outro dia uma mãe super carinhosa, que deu um super exemplo para a filha dela. Uma das amigas da minha filha fazia aniversário e ela pediu para todo mundo mandar um depoimento. E como ela tem essa habilidade de editar vídeo, ela editou um vídeo, e não era para a filha dela, tá? Era para a filha da amiga, era para a amiguinha uma colega. Para uma colega. E aí o que acontece? Tipo, todo mundo mandou, ela fez um vídeo super emocionante, uma homenagem à menina, porque a menina estava triste de passar o aniversário sem os amigos. Quer dizer, olha só, essa mãe não era a mãe da menina, ela fez um mega exemplo para todas as famílias que participaram do depoimento, ela fez um super exemplo para a filha dela. Isso é que eu digo, da gente levar o amor através da tecnologia. São essas coisas, são esses exemplos que a gente tem que levar para os nossos filhos, né? Esse tipo de atitude. Então, a Amanda está falando, os meus estão detestando escola em casa. Então, as minhas também. Queria ouvir isso de você, Beta. Eu tenho ouvido pessoas me trazendo também que recebi uma ligação de uma mãe outro dia que a criança está em outra escola, não está no CRIA, já está no ensino fundamental, e ela estava me perguntando se a gente está aceitando criança nova nesses tempos de isolamento social, porque ela está discordando completamente da postura da escola de estar avaliando o comportamento das crianças no chat, porque essa escola está usando uma plataforma Google Classroom, que é com chat, e ela estava muito assustada com a escola estar tendo essa postura de avaliação tanto das famílias quanto da criança. Sendo que no caso dela, para a gente pensar na complexidade, tem um computador em casa. Então, muitas vezes, o filho dela não consegue estar online e está recebendo falta porque ela está trabalhando e ela precisa do computador. Então, essa é uma narrativa. Tem outras que são positivas também, como você trouxe, de crianças que estão encontrando mais prazer em aprender, ainda que eu tenha minhas ressalvas sobre aprender dessa forma. Mas, enfim, a gente tem mais 2 minutinhos. Ai, será que a gente volta? Só mais para... Só. Acho que a gente pode voltar só mais 10 minutinhos, se você puder, só para a gente também concluir. E queria também fazer um cuidado de uma ressalva que o Alê mandou aqui, da gente, né, não falar de meninos e meninas dessa forma mais heteronormativa, da gente cuidar desses vícios de linguagem, que é importante também. Sim, sim. Eu pensei nisso na hora que eu estava falando, tentando me corrigir em cima do voo. E errar faz parte do processo e a gente vai aprendendo junto com ele também. Exato. Então, nossa, agora eu fiquei até assim por causa do horário. Vou cair, vou encerrar e vou voltar, então. Que aí você não fica com essa pressão do tempo. Pode ser? Bom. E a gente segue mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos, tá bom. Tá bom, até já.